Antropologia é o estudo do homem como ser biológico, social e cultural. E a enfermagem é a arte de cuidar. É a ciência que tem como essência o cuidado do ser humano sozinho ou no seu coletivo, no meio familiar. Essas duas ciências andam juntas, pois com a antropologia a gente consegue entender melhor como a sociedade, como a cultura afeta diretamente na saúde do ser humano e também com isso a gente consegue melhorar os cuidados. Madeleine Nininger foi uma norte-americana nascida em Nebraska, nos Estados Unidos, em 1925. A sua carreira começou em 1948, quando ela se formou em enfermagem, e logo após, em 1950, ela se formou em ciências sociais. Ela sentiu vontade de estudar antropologia para compreender os comportamentos que as crianças que ela cuidava em uma unidade psiquiátrica tinham. Então, em 1965, a Madeleine se tornou a primeira enfermeira doutora em antropologia. É interessante ver como a figura da Madeleine representa muito para os profissionais de enfermagem, já que a partir dela o cuidado começou a ser visto, um cuidado de qualidade começou a ser visto quando o profissional considera todos os fatores sociais que aquele paciente está inserido. A antropologia na saúde é visto como algo muito positivo, principalmente na enfermagem, pois amplia a visão do enfermeiro sobre o paciente, conseguindo entender qual o seu grupo étnico, qual a sua cultura e quais suas crenças, dando um tratamento de qualidade para cada paciente. Além do conceito ampliado de saúde trazido pelo SUS, que passou a se preocupar com a prevenção de doenças e não apenas com seus tratamentos, a idealização do Sistema Único de Saúde apresenta dois conceitos importantes: sistema e unicidade. Tais palavras resumem a forma que mais funciona a nossa saúde pública. A expressão sistema representa a interação entre várias instituições com um objetivo em comum. Neste caso, o objetivo pode ser resumido em atividades de promoção, proteção e recuperação de saúde. Tais instituições pertencem aos 3 níveis de governo e também ao setor privado, contratado e conveniado. Atrelada a isso está a ideia de unicidade do SUS, que nada mais é do que a padronização de uma doutrina e de uma organização que devem ser comuns no Brasil inteiro. Ou seja, os objetivos de funcionamento do SUS devem estar de acordo com o Modelo Nacional de Saúde Pública, levando em conta tanto as suas diretrizes como a forma de agir. Para garantir um melhor funcionamento dos serviços de saúde, há uma hierarquização dos serviços do SUS. Essa classificação é feita de acordo com a complexidade do caso a ser atendido e é dividida em 4 níveis: atenção básica, que engloba os atendimentos e as ações de promoção, prevenção e recuperação do estado de saúde. A área é o estágio em que a doença já foi identificada e demanda um acompanhamento especializado, de oftalmologistas e cardiologistas, por exemplo. A atenção terciária para pacientes com um quadro mais grave, que precisam ser internados para melhor acompanhamento, por exemplo, nas unidades de tratamento intensivo. Já a reabilitação seria a 4ª fase, para casos em que o paciente teve alta, mas ainda demanda de um acompanhamento. Falando um pouquinho sobre cultura e saúde, a palavra cultura define tudo aquilo que é produzido a partir da inteligência humana. Ela está presente desde os povos primitivos, em seus costumes, sistemas, leis, religião, em suas artes, ciências, crenças, mitos, valores morais, em tudo aquilo que se remete a sentir, o pensar e o agir das pessoas. A cultura organiza um mundo de cada grupo social, segundo a sua lógica própria. Elas se comunicam e replicam suas formas, intenções e seus princípios e valores culturais. Bom, por isso é fundamental que os profissionais de saúde, os quais lidam diariamente com pessoas de diferentes culturas, possam adotar em suas práticas de saúde um cuidado cultural, que sejam congruentes com suas crenças e padrões de comportamento relacionados à saúde e às doenças do paciente, familiar, conhecendo e compreendendo, até mesmo prevendo o cuidado terapêutico popular, sem se prender a um modelo biomédico, sabe? Portanto, nós profissionais precisamos compreender isso. São conceitos sociais históricos em que os usuários estão envolvidos
Portanto, não é necessário desconsiderar nossa formação acadêmica, mas tentar transitar nesses diferentes contextos, sabe? De medicina, medicina popular, valorizando os saberes das pessoas e atendendo para suas subjetividades. Afinal, somos atores históricos da realidade cultural. Vou dar continuidade ao trabalho falando sobre o processo de saúde e doença. Então, o processo de saúde e doença é uma ideia que surgiu recentemente com o intuito de unir esses dois termos, então saúde e doença, em um conglomerado onde os dois são constantes e não contrários. Então, existia a época epidemiológica, que foi um dos conceitos de saúde e doença, que achavam que a doença sempre tinha a ver com outro organismo se aproveitando do corpo humano. E agora a gente, nesse novo modelo, né, que é o modelo das multicausalidades, não se exclui o fato de poder ter um outro organismo, mas a gente também considera a saúde psicológica do paciente. Eu também vou falar sobre a produção, sobre a população e a produção de saúde. Foi implementado alguns cuidados com o sanitarismo, foi daí, inclusive, que a gente teve o surgimento do SUS, que é Sistema Único de Saúde. Esse nome, Sistema Único de Saúde, tem um propósito por causa do único, de questão de ser uma unificação e juntar todos os sistemas de saúde, apesar de pontos diferentes de sistemas de saúde, eles conseguirem ter mais ou menos o mesmo protocolo, dependendo da região, claro, porque tem regiões que carecem de mais cuidados em determinadas coisas do que outras, mas essa promoção à saúde teve início depois dessa fase do SUS e até hoje eles têm evoluído na promoção à saúde com o intuito de melhorar a vida das pessoas e familiares e também com que todo mundo trabalhe, assim, toda a sociedade trabalhe para que eles mantenham-se saudáveis sem que eles sejam atingidos ou acometidos por doenças que necessitem de hospitalização. Então, a gente vai ter a atenção primária, que é a atenção a famílias e a consulta de rotina e coisas específicas, a atenção secundária, que vai ser mais em uso em consultas cronológicas com médicos específicos, como cardiologista e endócrino, por exemplo. A atenção terciária, que vai ser o caso da UTI, então um atendimento mais visual. E tem a atenção quaternária, né? Que é a atenção que a gente fala de Ai, como é que fala? Para reabilitar a pessoa, a continuar a vida dela, principalmente quando a pessoa ficou muito tempo em UTI, muito tempo acamado, e ela vai precisar de um atendimento com um fisioterapeuta para poder continuar a vida bem, né? Saudável. Eu também ia falar um pouquinho sobre a antropologia e a saúde. A antropologia e a saúde têm muita relação. O que aconteceu é que, mais ou menos no metade do século passado, alguns antropólogos chamados Rivers, Clements e Malinox, eu não sei se eu falei certo, mas acho que sim, eles começaram a observar, examinar a medicina nas outras culturas. Então, começaram a perceber que tinham costumes relacionados à cultura em si. E aí, a partir disso, eles fizeram a antropologia da medicina, a antropologia da doença, que hoje é chamada de antropologia da saúde, que unificaram esses dois. A abordagem da antropologia tem como intuito ver a parte das tradições, aplicações
e também junto com a produção, né, a promoção de saúde, respeitar a parte social das pessoas. Então, respeitar a religião, a cultura que aquela pessoa está inserida, a realidade que ela tem, financeira, né, e de habitação também, e não só tratar a pessoa como a doença em si, focar mais na pessoa do que no seu problema de doença em si, no motivo porque ela está tendo aquele atendimento de saúde. E é engraçado, mas a cultura e a saúde, nesse contexto antropológico, resume muito bem o processo de saúde e doença e a população na promoção de saúde. Então, de uma certa forma, nós somos os seres antropológicos, claro, né? Que a antropologia é exatamente o estudo de nós humanos, mas é muito bom a gente pensar nesse lado da cultura quando falamos de saúde. Bem, eu vou falar um pouquinho sobre o Sistema Cultural de Saúde. O Sistema Cultural de Saúde ressalta as dimensões simbólicas do entendimento que temos sobre ela, e isso inclui os conhecimentos, percepções e cognições utilizados para definir, classificar, perceber ou explicar uma doença. Todas as culturas possuem conceitos, definições e classificações acerca dessas doenças, e essas mesmas são organizadas por critérios de sintomas, gravidade, entre outras coisas. As suas classificações, tanto quanto os seus conceitos e definições sobre saúde e doença, não são universais e raramente refletem as definições médicas. Por exemplo, arca caída, cobreiro, quebranto e mal-olhado são consideradas doenças por diversos grupos brasileiros, mas elas não são tratadas por médicos. As classificações dessas doenças são organizadas segundo critérios próprios, como já foi falado. Dessa forma, a cultura oferece teorias etiológicas baseadas na visão de mundo de determinado grupo, as quais frequentemente apontam causas múltiplas para as enfermidades, e elas podendo ser de origem mística ou não mística. Dentre as causas não místicas, encontram-se teorias e percepções relacionadas ao corpo e seu funcionamento, frente à ingestão de alimentos, de determinados alimentos não adequados, o clima, as relações as relações sociais e de trabalho que podem ser tensas. Quanto às causas místicas, podemos relacioná-las com as crenças e superstições, e essas mesmas frequentemente podem combinar com as não místicas, e, além disso, indicar mais de um tipo de tratamento necessário para o paciente. Portanto, podemos diferenciar as causas místicas como superstições e coisas relacionadas ao sobrenatural, que não refletem nenhum tipo de definição médica. Já as não místicas podemos relacionar como as causas mais prováveis biologicamente falando e que refletem sobre as definições médicas, que tem como o funcionamento do corpo humano. Social de saúde é aquele composto pelas instituições relacionadas à saúde, a organização dos papéis dos profissionais de saúde neles envolvidos, suas regras de interação, assim como as relações de poder a ele inerente. Além disso, essa dimensão do sistema de atenção à saúde também, assim como o sistema cultural de saúde, reconhece especialistas não reconhecidos pela biomedicina, como massoterapeutas, benzedeiras, curandeiros, pais de santos, pastores, entre outros, já que no universo de cada grupo social, os especialistas têm papel específico a desempenhar frente ao tratamento de determinada doença, e os pacientes têm certa expectativa sobre como tal papel será desempenhado, quais doenças o especialista pode curar, assim como uma ideia geral acerca dos métodos terapêuticos que serão empregados. Bom, não é de hoje, né, que sabemos que o ser humano é a espécie mais curiosa existente na face da Terra. E por conta disso, nós temos avanços tecnológicos a todo instante. Avanços estes que nos fazem enxergar além dos olhos e que nos trazem respostas de dúvidas que muitas vezes tivemos, desde o descobrimento de doenças até a cura das mesmas.
O empreendedorismo científico e tecnológico está presente nas civilizações desde os primórdios. Ele busca, né, atividades e soluções para a melhor qualidade de vida do ser humano. Como exemplo, né, do empreendedorismo científico e tecnológico, nós temos a descoberta do fogo, né, que foi há muito tempo atrás, e também a descoberta da prática da agricultura, entre outras atividades. E tudo isso sempre buscando, né, uma melhor qualidade de vida para a sociedade. Um dos principais avanços tecnológicos acarretados pela ciência para a sociedade foi a melhor qualidade de vida e expectativa de vida do ser humano. Bom, aqui nesse gráfico a gente pode ver um comparativo da qualidade e expectativa de vida do ser humano de 1940 até 2017, né, dos brasileiros. E a gente pode concluir que de lá para cá, a gente teve um aumento numa expectativa de vida. E tudo isso foi por conta dos avanços acarretados pela ciência, como o descobrimento de doenças, o tratamento das doenças e até a mesma criação de vacinas para a prevenção. Bom, hoje em dia, principalmente nós, estudantes e atuantes da área da saúde, sabemos o quanto a ciência é importante para as nossas vidas e que sem ela teríamos diversas dificuldades e até impedimentos de exercermos tarefas que hoje em dia são de fácil acesso e execução, graças à ciência. Aqui no Brasil, país que vivemos, estamos passando por um incompreensível contratempo, que está dificultando cada dia mais os avanços tecnológicos e científicos aqui no Brasil, que são os cortes de verba científica. Bom, os cortes, eles impossibilitam que os pesquisadores recebam as bolsas de auxílio à pesquisa, acarretando uma grande defasagem às linhas de pesquisas brasileiras. E isso acaba, atrasando a ciência. Outro grande problema que a gente está enfrentando, que está causando uma preocupação muito grande para a ciência, são os movimentos anti-ciência. E um dos mais conhecidos e que vem crescendo cada dia mais são os movimentos anti-vacina. Esses movimentos acabam causando problemas que já foram solucionados no passado. Bom, como a gente consegue ver aqui nesse gráfico, a gente teve um declínio no número de doses aplicadas da vacina da poliomielite. Pelo menos aqui no Brasil, a poliomielite é uma doença que já está erradicada desde 1990. Então, desde 1990, a gente não tem mais casos de poliomielite aqui no Brasil. Porém, isso não é um motivo para que a gente deixe de vacinar as crianças, porque vacinando, a gente previne que há casos da doença, que a doença retorna. Bom, na minha concepção, nós, estudantes e atuantes da área da saúde, temos o dever de defender a ciência, porque a gente sabe que ela é a sabedoria que nos traz ajuda, respostas e até a cura. Eu gostaria de passar essa mensagem a todos, que toda oportunidade que tivermos, nós devemos defender a ciência e demonstrar para os leigos o quanto ela é importante e o quanto ela salva as vidas. Então é isso, toda vez que você tiver uma oportunidade, defenda a ciência e mostre a importância dela para todos. Através desse trabalho, foi possível trazer à tona uma reflexão de como é fundamental que o enfermeiro tenha aprendizado e conhecimento das noções e comportamentos relacionados à antropologia e processo de saúde, ligados a culturas e grupos sociais para a formação do profissional da saúde, seguindo os ensinamentos de Madeleine.